Olá, meus amigos, você que faz parte aqui do nosso canal Crescer na Fé, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda para juntos partilharmos um pouco da grande riqueza da Palavra de Deus. Convidamos você a não só fazer parte destes nossos encontros, mas também, se você não for inscrito, se inscrever e divulgar estes nossos momentos em que refletimos um pouco sobre a Palavra de Deus e possa divulgar para que mais pessoas também possam ser auxiliadas de alguma maneira a entender um pouco melhor ou ter alguma interação um pouco mais aprofundada, digamos assim, das Sagradas Escrituras. Será sempre um grande prazer partilhar isso com você. Hoje continuamos falando daquele tempo em que nós não temos livros escritos, mas a vida acontece. O chamado intertestamento, onde nós vamos perceber os aspectos que também vão estar presentes na vida e que depois serão também atestados nas Sagradas Escrituras. Então fique conosco e que você possa tirar muito proveito deste momento. E retomando então aqui o nosso encontro Crescer na Fé, vamos crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Mas para tanto, precisamos pedir que Ele mesmo nos auxilie, nos ajude, para que a gente possa estar atento a tudo aquilo que Ele quiser nos revelar, nesse inesgotável tesouro que é a Palavra de Deus. E para tanto convido você a pedirmos a graça e o auxílio do Espírito Santo para que estejamos abertos para todas as suas inspirações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos amigos, dando continuidade então aos nossos encontros com a Palavra de Deus, no último encontro ainda falávamos sobre essa realidade da interação do mundo grego com o mundo hebraico, ou do mundo palestino, que vai também trazer influências na composição das Sagradas Escrituras. Um dado muito importante que nós não podemos deixar de dizer é que, lembrando o que já falamos no encontro passado, a diáspora, ou seja, as localidades onde os judeus viviam fora da Palestina, exerceram uma necessária influência na composição da Bíblia. Uma delas foi exatamente a linguagem. Nós sabemos que o hebraico era então o idioma que era usado principalmente na escrita dos livros sagrados. Tanto é assim que, na formulação do chamado cânon judaico, um dos critérios, pelo menos até onde se pode entender, para se estabelecer o que era considerado texto sagrado e recebido, não é, por inspiração divina, era exatamente a originalidade do seu escrito, da sua língua, ou seja, os livros escritos em hebraico gozaram de uma importância primordial para os
rabinos, para os religiosos judeus que estabeleceram então em Jâmnia este conjunto de livros tido como sagrados, que hoje nós conhecemos também como a Torá, os escritos, não é? Os profetas, ou seja, toda a herança de Israel, a chamada Bíblia hebraica. Alguns livros que nós temos, inclusive na nossa Bíblia católica, não figuram naquele cânon ou naquele conjunto de livros exatamente por conta disso, porque foram livros escritos, pelo menos até onde se sabe, originalmente em grego. E a que se deveu isso? Exatamente neste movimento que falávamos sobre a dispersão. Um centro muito importante que influenciou nisso foi a cidade de Alexandria, no Egito. Lá foi composta a famosa tradução dos 70, ou seja, sábios ou religiosos judeus, não é? Saíram da Palestina e foram até esta região para então traduzir as Sagradas Escrituras para o grego. E, evidentemente, alguns livros também já foram escritos, como o próprio livro da Sabedoria, não é? Eclesiástico, Tobias, Judite, que, na verdade, compõem então a nossa Bíblia e em algumas tradições não estarão presentes por conta deste critério. Mas o que é interessante perceber e por que isso aconteceu? Porque nessas regiões já não se usava mais a linguagem ou o idioma hebraico. O grego, ou pelo menos o grego chamado grego comum, o koiné, era o mais utilizado em todo, evidentemente, Império Grego de até então. Para que os judeus pudessem, inclusive daquela região, ter acesso aos livros sagrados e poder, inclusive, lê-los nas suas assembleias, nas suas reuniões, eles foram editados no grego. O que isso tem importância para nós? Que para nós, na nossa Bíblia cristã, todo o Novo Testamento, ele originariamente foi escrito em grego. Não é? Foi escrito em grego. Daí essa importante influência dessa cultura grega também dentro das Sagradas Escrituras. Tá certo? O que nós gostaríamos também de compreender a partir daí? A palavra de Deus, ela passa a ganhar presença também fora da Palestina. Fílon de Alexandria, por exemplo, vai ser uma pessoa muito importante nesses primórdios e será um dos grandes estudiosos e também vai tentar propagar o conhecimento desses livros. E para que nós tenhamos uma ideia disso, na própria Sagradas Escrituras, em alguns momentos, essa contribuição da própria cultura grega nós vamos ter de uma direta ou indiretamente presente também dentro das Sagradas Escrituras. Principalmente um texto que você pode tomar aí na sua casa e perceber muito bem é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, onde Paulo, por exemplo, ele vai discutir com os filósofos gregos em Atenas. E ele, evidentemente, vai utilizar da palavra de Deus para anunciar Jesus Cristo. E a Bíblia que eles então tinham, que os cristãos possuíam neste tempo, é exatamente a tradução das 70. Essa é a Bíblia da comunidade cristã. É importante que a gente se atenha a isso, por quê? Porque um movimento vai, sem que a comunidade, evidentemente, tivesse já um
uma prévia intenção, uma clara visão disso, o evangelho ele vai sair dos limites da Palestina ou dos limites de Israel, como você queira, e vai alcançar outros povos. Então todos aqueles que não habitavam ou que não pertenciam ao povo de Israel ali na Palestina eram chamados então pagãos ou os helênicos, outros povos que viviam fora não só da região, mas também da fé de Israel. Mas quando nós começamos a caminhar para o Novo Testamento, entra em cena agora um novo império, que é o chamado Império Romano. Então, o povo de Israel, ele deixa de estar sob o domínio grego e Pompeu, no ano de 67 a.C., ele começa a dominar aquela região e Roma começa, então, a estabelecer todo o seu domínio. Mas o idioma continua sendo utilizado. Tanto que, como dissemos, a nossa Sagradas Escrituras vai ter este idioma como o idioma onde serão escritos os livros do Novo Testamento. Agora, é interessante percebermos que desde o último livro editado lá pelo ano 50 a.C., que foi o livro da sabedoria, até o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, que não foi necessariamente o Evangelho ou os Evangelhos, e sim a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós temos aí um arco aproximadamente de 100 anos, onde praticamente nada é escrito em termos bíblicos. Mas o que é que nós temos? Nós temos a vida do povo, nós temos a comunidade que continua envolvida com os eventos. E, evidentemente, o evento mais aguardado, mais importante, é a vinda do Messias. Então, o messianismo ele já estava sendo acalentado desde o final deste período, lá do Antigo Testamento, e tinha-se a expectativa. O profeta Isaías vai ser uma grande personagem que vai falar disso, e inclusive ele, Malaquias, Jesus vai assumir inclusive essa característica quando ele se apresenta como o Messias para o povo de Israel. Portanto, neste momento, o que nós temos? A fé baseada numa esperança de que o Messias venha, de que ele surja, não é? E o que acontece em termos de manter a fé? Como que essa fé e essa palavra de Deus, ela foi sendo transmitida se os livros deixaram, ou pelo menos nesse período, não eram escritos? Nós tínhamos a vivência desta mesma fé. E para tal, a sociedade judaica, ela se estrutura em torno de alguns grupos. Roma, ele domina, né? O Império Romano domina toda aquela região, mas ele não impede que o povo possa exercer a sua fé, a sua religiosidade, desde que o povo judeu cumpra com suas obrigações, principalmente sob o ponto de vista da contribuição, dos tributos, e não cause nenhum problema para o império. Como que nós vamos perceber que é esse o clima que se vivia? Você vai se lembrar que o grande evento do Novo Testamento nós vamos ter quando Jesus ele surge e a sua vida, seu ministério, vai levá-lo diante de Pôncio Pilatos. E era exatamente o tempo da Páscoa. Portanto, Jerusalém, que não era uma cidade muito grande, mas por ocasião da Páscoa, ela acaba sendo um lugar onde muitas pessoas para lá acorrem, inclusive muitos judeus
daquilo que nós já falamos da diáspora. Portanto, onde tem muita gente, onde tem muita concentração e expectativa e esperança, existe o receio de que se tenha algum problema de ordem comportamental. Isso é que Roma temia. Por isso, ela manda Pôncio Pilatos para esta região para garantir que nada aconteça. E Roma era exatamente a detentora da grande chamada conquista da paz romana, ou seja, as guerras já não eram tão frequentes. Mas a que preço? A paz romana era uma paz que era garantida a partir da violência que Roma exercia sobre todo o foco que se levantasse contra o império. Portanto, na Páscoa, um momento propício para quem quisesse insurgir contra Roma, Roma toma esse cuidado. Nós temos o grande evento que vai ser Jesus Cristo e que vai ser crucificado, inclusive, na Páscoa. E com ele, mais dois personagens. Mas Roma já havia, inclusive, crucificado muitas pessoas. Em um único levante, Roma crucifica aproximadamente 400 pessoas, exatamente para sufocar um movimento popular que tinha se insurgido contra o império. Então era a este preço que Roma mantinha então a sua famosa paz romana. A vida do povo, de um certo modo, era governada então, e você vai se lembrar muito bem, pelos reis. Um dos grandes e que está no início de estudo é Herodes, Herodes o Grande. Herodes não é, na verdade, originariamente judeu, ele é idumeu, mas para conquistar um pouco a simpatia do povo, ele casa com Mariana e ele então tenta, que é descendente dos Macabeus, portanto genuinamente da herança de Israel, para que através desse casamento ele tenha um pouco mais de simpatia do povo. Isso na verdade não acontece muito bem, até porque Herodes é uma pessoa que vai ter muitos problemas, há quem diga inclusive psicológicos, a ponto dele se apegar tanto ao poder e eliminar inclusive todos aqueles da sua própria família que podem fazer alguma sombra para ele. E ele vai então assassinar seu sogro, assassinar sua esposa e seus filhos, inclusive alguns dos seus filhos, exatamente com medo de perder o trono. Não é então de se espantar que Herodes tenha mandado assassinar Jesus, ainda quando criança, quando ele fica sabendo que um rei havia nascido na cidade de Belém, como vai nos dizer o Evangelho de São Mateus. Não é? Então veja, essa era a circunstância na qual vai nascer Jesus. Jesus nasce sobre esse clima político, social, né, histórico. Então ele nasce sobre o reinado de Herodes. Jesus, ao nascer, evidentemente, nós conhecemos muito da sua história, porque os evangelhos vão nos narrar isso, passará a sua vida, grande parte dela, de uma certa maneira assim, até como João também, um pouco na obscuridade, porque nós vamos ter Jesus, de fato, agindo publicamente lá na sua vida adulta, com seus 30 anos mais ou menos, não é? Onde ele vai começar a proclamar o reino de Deus, ou o reino dos céus, está se cumprindo. Chegou o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho, é a primeira coisa que Jesus fala no Evangelho de São Marcos. E o que é que a gente pode extrair, inclusive, dessa sentença ou dessa proclamação de Jesus? E dá para entendermos por que, então, a grande preocupação do povo não foi necessariamente escrever os relatos como eles aconteciam. Porque a chegada do reino de Deus, de uma certa maneira,
para a crença do povo judeu e, evidentemente, né, dos judeus descendentes, evidentemente, da estirpe judaica, da herança judaica, que aderiram a Jesus, porque não podemos esquecer que os discípulos de Jesus faziam parte do povo judeu, portanto, eles eram judeus, Jesus era judeu. Então, este anúncio, basicamente, coincidia com a expectativa de que Deus, então, iria definitivamente reunir e dar ao seu povo a grande vitória e a vitória definitiva, inclusive o final dos tempos. A primeira carta de São Paulo, como falamos, aos Tessalonicenses, inclusive, trata exatamente deste tema, a parousia. Por quê? Não havia, num primeiro momento, nem o cuidado de se escrever, porque o conhecimento, a fé era passada de pai para filho, e uma vez que a expectativa também era essa, nós não precisamos nos preocupar tanto com o futuro sobre esse aspecto, porque o tempo já está próximo. Não teremos mais tanto tempo, Deus virá e resgatará todo o seu povo. Mas nós vamos perceber que, na verdade, não é isso que acontece. Daí a importância de seguirmos todo o desenrolar bíblico para entendermos onde a palavra de Deus ela entra nessa história. E aqui, antes de encerrarmos, falando um pouco dessa história, e no próximo encontro vamos falar muito mais ainda sobre aqueles grupos que, de uma certa maneira, vão garantir essa permanência, como, por exemplo, os fariseus, os essênios, os saduceus, os zelotas, que são grupos ligados à religião, que serão os grandes condutores do povo de Deus. Mas gostaria de deixar como último pensamento para você exatamente uma consequência quase que obrigatória. Uma vez que nada foi escrito até então, como é que nós temos a palavra de Deus tal como nos chegou hoje? É porque a comunidade, ao olhar a sua história, ver como ela se desenrola, ela percebe-se herdeira de uma fé. E esta fé, ela vai ser transferida para as outras gerações, principalmente porque os discípulos de Jesus começam também a desaparecer, principalmente por conta das perseguições, martírios e morte. É preciso deixar registrado e o livro falar a este povo que está vivendo. Portanto, uma coisa muito importante de percebermos é que a Bíblia, ela nasce da comunidade, ela nasce da igreja. Então, a comunidade já existe. Depois, vivendo nesta comunidade, ela vai dar origem à Bíblia. Portanto, vale a pena a gente resgatar uma afirmação do nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Nós não somos a religião do livro. A igreja é mãe da Bíblia, e não o inverso, para dizer que a grande herança foi dada a nós através da comunidade cristã. E nós veremos como isso vai se dar ao longo dos nossos próximos encontros. Então, que você permaneça conosco, nos acompanhe e até o próximo encontro, se Deus quiser.